Eu sou Gessione, eu sou médica veterinária, atuo pela COTRAF, entidade de ATEC, executo o projeto Bahia Produtiva nos territórios do Sertão Produtivo e do Sudoeste Baiano. Bom, estou aqui para mais um bate-papo com vocês e hoje vamos falar sobre o manejo sanitário preventivo na bovinocultura. No sistema de criação, existem alguns aspectos importantes. Dentre eles, podemos citar a nutrição, a questão da alimentação, ofertar uma alimentação adequada de acordo com cada categoria animal, o tipo de exploração que você tem na sua propriedade, seja bovinocultura de leite ou bovinocultura de corte. Há um melhoramento genético, maior potencial produtivo dentro do seu sistema de produção. E o manejo sanitário preventivo, gente, que é o nosso tema de abordagem hoje, é um desses aspectos importantes também, a sanidade dos animais. A gente está falando dos cuidados que se deve ter com a saúde dos animais. Esse manejo ativo que é no sentido de prevenir para que as doenças não ocorram. Ou o manejo sanitário curativo, que é o tratamento de animais doentes depois que a doença já se instala. Ambos têm como objetivo garantir a saúde dos animais e promover o bem-estar, E aí, por que realizar então, gente, esse manejo sanitário preventivo? O nosso objetivo é esse, orientar para que seja feita a prevenção, para que as doenças não ocorram, porque o custo para prevenir é muito mais barato do que para tratar. Então, o manejo sanitário preventivo é mais econômico do que o manejo sanitário curativo. E aí nós podemos citar, o manejo sanitário, o preventivo, ele é mais econômico, porque o custo, o investimento, o custo com as vacinas é muito mais barato do que os custos com os medicamentos para tratamento. Evita o sofrimento do animal, porque a gente está evitando que o animal adoeça, então que esse animal vai passar por um processo aí de desconforto, com sintomas clínicos de dor e tudo mais. E ao a gente promover o manejo sanitário preventivo, a gente está promovendo para os animais saúde, e saúde para os animais reflete também em bem-estar. Já o manejo curativo, que é o tratamento das doenças, esse aí é mais caro. Primeiro, custo com os medicamentos, o gasto com os medicamentos é superior, muito superior ao custo com as vacinas, por exemplo. Demanda tempo e mão de obra, porque os animais doentes demandam cuidados, aplicação de medicamentos, observação desse animal, do quadro clínico, evolução da doença, então exige mão de obra e tempo também. 2, desconforto para o animal. Uma vez que esse animal está doente, ele vai apresentar, dependendo das doenças aí, que apresentam quadros clínicos com dores e desconfortos, então o animal passa por um sofrimento. E prejuízos com mortalidade de animais, porque algumas doenças não têm tratamento, então são doenças, uma vez os animais infectados, eles vão evoluir para óbito, e outras doenças, elas têm tratamento, mas a depender do quadro clínico que o animal se apresenta, às vezes não responde ao tratamento e vem a óbito também. Então, leva aí também prejuízos com mortalidade quando a doença já se instala. Outra coisa, gente, quando as doenças infecciosas são introduzidas no rebanho, podem ter consequências devastadoras. As consequências comprometem a produção. Animal doente, ele vai deixar aí de produzir, vai haver queda na produção, seja a produção de leite, seja a produção de carne. Os animais apresentam queda na produção. Elevação nas taxas de mortalidade, como eu falei, algumas doenças evoluem para óbito, outras doenças causam alguns sintomas como abortamento, então levam prejuízos aí com mortalidades e riscos à saúde humana, porque algumas doenças que acometem os animais são zoonoses, são doenças que acometem os animais e podem ser transmitidas para o homem. Então, muitas doenças que acometem os animais de produção são zoonoses e trazem risco à nossa saúde. E quais são as medidas de manejo preventivo que a gente pode empregar para a gente evitar a ocorrência dessas doenças no nosso sistema de produção? Primeira delas, gente, realizar a quarentena quando introduzir um animal novo na propriedade. Poucos agricultores fazem isso e essa é uma medida preventiva muito eficiente. Quanto ao controle, você barrar a entrada de doenças na sua propriedade. Quando você adquire um animal, de repente, muitas vezes o animal aparenta sadio,
Porém, você não sabe se esse animal pode estar contaminado com alguma doença infecto-contagiosa que você pode estar introduzindo no seu sistema de criação. As doenças, elas têm um período que elas demoram para apresentar sintomas clínicos. Às vezes o animal já está contaminado e ele ainda não apresenta nenhuma sintomatologia, porque a doença ela possui um período de incubação, a gente chama de período de incubação, que é o tempo que o animal tem contato ali com o agente infeccioso até desenvolver os primeiros sinais clínicos. E aí varia entre as doenças. Tem doença que leva aí 7 dias, 14 dias, 28 dias. Tem doenças que levam mais de mês para apresentar a sintomatologia clínica. Então, você pode estar comprando um animal que não apresenta sintomatologia, mas pode estar contaminado com alguma dessas doenças infecto-contagiosas. Por isso que é importante realizar a quarentena, que é você deixar o animal em uma área separada dos animais da sua propriedade. Então, é bom você ter ali um pasto, uma manga, um piquete, destinado a isso, a quarentena de animais que chegam na propriedade. E aí, esse animal fica isolado dos demais e você vai observando. Bom, solicitar teste negativo para a brucelose e a tuberculose. Isso aí, gente, é importante, principalmente na bovinocultura de leite. São duas doenças aí que acometem, que trazem prejuízos aí para a bovinocultura leiteira e são zoonoses. Então, são doenças que podem ser transmitidas aí para o homem e é de importância aí para a saúde pública. Então, tem que haver um controle aos programas de erradicação para essas doenças. Então, o programa de erradicação da brucelose e tuberculose preconiza que os rebanhos realizem sorologia, os rebanhos leiteiros, realizem sorologia. Quando for vender essas vacas, os novos compradores solicitem os testes sorológicos negativos para você não estar introduzindo essa doença no seu rebanho, que de repente é livre aí da brucelose e tuberculose. Solicite o teste negativo quando comprar vacas de leite, principalmente quando vem de outros estados, e aqui na Bahia alguns agricultores produtores de leite têm buscado vacas fora, de Sergipe, então em outros estados, em Minas, e essas vacas podem estar vindo aí contaminadas com a brucelose e a tuberculose e está contaminando rebanhos pequenos, de pequenos produtores que não tinham essa doença antes no rebanho. Preste atenção nisso. Separar animais doentes dos animais sadios. Essa é outra medida importante, gente. Quando o animal adoece, o interessante é você separar esse animal dos demais para realizar o tratamento. Algumas doenças infecto-contagiosas possuem a transmissão fácil e rápida entre os animais. Então, se esses animais se manterem junto com outros no rebanho, estiverem aí contaminados com uma doença dessas, infecto-contagiosa, corre sério risco de estar transmitindo para os demais. Então, separar o animal, aquele mesmo piquete que você usa para quarentena, deixa ali também para separar para animal doente. Animal que apresentar qualquer sintomatologia, para você tratar esse animal separado dos outros do rebanho. É importante. Mais uma outra medida eficiente: limpeza e desinfecção periódica nas instalações. Gente, isso é importante também. Então, nos currais, não deixar muito tempo o esterco acumulado, porque isso facilita a disseminação de moscas. São vetores de algumas doenças, então você facilita a transmissão de doenças aí nos seus animais. E a desinfecção, gente, pode ser feita simples, com a cal virgem. Então, a gente está falando de agricultor familiar, Vocês podem montar pedilúvios secos com a cal virgem na entrada aí da propriedade, nos currais, pedilúvio seco, também ajuda a diminuir esses micro-organismos aí, causadores de doença. Quais outras medidas podem otimizar esse manejo sanitário preventivo? Gente, o cuidado com o recém-nascido, com os bezerros desde o nascimento, com a ingestão do colostro, cura do umbigo, o manejo nutricional. Então, garantir que esse animal aí vai ter uma boa alimentação para o seu desenvolvimento, uma alimentação com a nutrição adequada, que atenda às exigências nutricionais ali de cada categoria animal. Instalar na sua propriedade programas de vacinação. E aí as principais vacinas que a gente recomenda aí fazer a vacinação, a brucelose, a raiva, a febre aftosa, a vacina contra as clostridioses. Então, manter esse calendário de vacinação atualizado, anotar a data que fez vacinação, quais animais foram feitos, para saber quando deve repetir, para que esses animais se mantenham imunizados e protegidos. Realizar também o controle das eumitoses, das parasitoses.
tanto as verminoses e omitoses, quanto os parasitas internos. Então, realizar controle de moscas, de carrapatos, que também podem ser vetores de doença. O carrapato é vetor também de doença e as moscas causam muito estresse. Falando do manejo do recém-nascido, e aí falei do colostro, é importante, gente, que o bezerro, assim que ele nasça, ele tenha acesso logo à vaca a mamar o colostro, que é aquele primeiro leite da vaca. O colostro, gente, é a primeira vacina do bezerro. Então, esse colostro aí vai garantir para o bezerro uma imunidade passiva, né, passada pela mãe. O que a mãe teve de contato ali de doença na sua vida, que ela desenvolveu a imunidade, ela vai passar parte dessa imunidade pelo colostro. Então, o bezerro vai receber sua primeira vacina quando ele mama esse colostro. É importante que o bezerro mame esse colostro nas primeiras 6 horas de vida. Então, ele nasceu, a mãe estimula ali lambendo, né? E aí algumas horas, 2 horas aí após o nascimento, esse bezerro já está de pé e já vai tentar mamar. Então, em até 6 horas, o ideal é que ele mame aí cerca de 2 a 2,5 litros do colostro. Por quê? Nesse período em que ocorre a maior absorção desse colostro no organismo, né? Para o organismo do bezerrinho. Se passar das 6 horas, a absorção já vai caindo, esse colostro vai perdendo o efeito, entendeu? Ele mama, porém não consegue absorver toda ali a imunidade que o colostro está passando. Não vai toda para o organismo dele, porque já perde aí a eficiência aí de absorção. Então, o interessante é que ele mame pelo menos 2,5 litros nas primeiras 6 horas de vida. E no primeiro dia aí de nascido, o ideal é que ele já consuma cerca de 10% do seu peso vivo. Então, se o bezerro nasceu aí com 25 quilos, então ele tem que consumir 2,5 litros, né? Até o final do dia. Se é um bezerro que nasceu aí de 30 quilos, esse bezerro deve consumir 3 litros do colostro durante todo o dia. O consumo de leite aí também para o bezerro, na amamentação depois, gente, é baseado aí no peso dele. Então, o bezerro mama em torno dos 10% do peso vivo dele. Então, ele vai mamando e crescendo e a demanda de leite dele também aumenta, até o desmame para ele passar a ingerir aí a fibra, né, e ativação do seu rumen. Alguns bezerros, gente, podem nascer fraquinhos e ter dificuldade para mamar. Então, é importante observar isso. Acompanhar o nascimento, observar se esse bezerro levantou, se conseguiu mamar, se não conseguiu, verificar o que aconteceu, se está muito fraquinho. Tem alguns bezerros que têm dificuldade em sugar, né, o peito da vaca, em mamar. E daí a gente tem que estimular esse reflexo de sucção. E aí isso pode ser feito, a gente coloca ali nas imagens que está mostrando, a gente coloca o dedo no palato, no céu da boca do bezerro, e estimula o movimento de vai e vem, coçando esse palato, estimula ele a sugar a nossa mão. E daí, se é um bezerro que está com dificuldade de pegar o teto, você pode tirar o colostro da vaca, colocar numa mamadeira, no vaso, e com um bico apropriado, né, dá para esse bezerro o colostro. Então, ali na foto está mostrando a estimulação do reflexo de sucção em um bezerro que apresentava dificuldade para mamar. Após o nascimento, ele não conseguiu pegar o peito e estava sem mamar. Outro manejo importante do recém-nascido é a cura do umbigo. Bom, o umbigo, gente, os animais jovens, eles estão mais suscetíveis a doenças e o umbigo ele é uma porta de entrada de bactérias. A gente está em um ambiente, nossa região semiárida, é mais seca, né? A gente não tem áreas assim alagadas, em que há uma grande quantidade ali de umidade no chão, que o animal fica deitando. Então tem um risco menor de causar infecção no umbigo dos bezerros após o nascimento, se não fizer a cura do umbigo correta. Porém, isso ainda ocorre, mesmo nessa região seca ainda ocorrem infecções, são as onfalites, que são infecções no umbigo, por conta de não curar o umbigo. Então, o recomendado é que realize a cura do umbigo com o iodo a 10%. Uma dica ali que eu dou, e aí vocês podem observar na foto, que tem um copinho ali, aquele coletor que é vendido em farmácia, que a gente utiliza para fazer exame de fezes, né? Um coletor custa menos de R$1. Aquele coletorzinho, ele é o ideal para você colocar o iodo e realizar a cura do umbigo e depois tampar e guardar.
O iodo a 10% é vendido nas casas agropecuárias, tem frasquinhos menores de 100 ml, porque o frasco maior de 1 litro, o valor realmente é um valor mais caro, às vezes, né, fica inacessível a alguns agricultores. Então compra os vasinhos menores de 100 ml, guarda em casa, você enche o frasquinho, nasceu ali o bezerro, o borreguinho, o cabritinho, vai fazer a cura do umbigo. Às vezes o cordão umbilical ele rompe em um tamanho que não é muito grande, então não precisa fazer o corte, basta você curar esse umbigo e tá tudo bem. Mas se tiver muito grande, a parte do cordão umbilical tiver rompido e ficar muito grande, aí você mede aí 3 dedos, 4 dedos ali do tamanho do umbigo e corta e depois realiza a cura com iodo a 10%. Você vai colocar o copinho cheio de iodo, imergir esse umbigo e contar aí 30 segundos a 1 minuto. No mínimo é 30 segundos que você deve deixar para que esse iodo penetre ali, mate as bactérias, proteja esse umbigo, cria uma barreira de proteção ali contra as bactérias, né, externas para não penetrarem. E o iodo ainda tem uma função, além dessa, de um excelente sanitizante, ele tem uma função ainda que ele ajuda a desidratar. Mais rápido esse umbigo seca, e aí mais rápido secando, menos risco de infecção tem, né? Aqui está mostrando, gente, um umbigo com infecção, com ofalite. Esse estava bastante inflamado e continha já larvas, então pegou amíase ou bicheira, como muitos chamam. O que é que acontece, gente? A partir do momento que sair, inflamou, mosca senta. Uma foto aqui mais na frente que está mostrando os ovos da mosca branquinho. Essa foto ali embaixo também mostra, mas a outra foto mostra melhor. E aí vocês podem observar naquela segunda foto lá também que eu estou tirando larvas. Então tinha uma amíase aí nesse umbigo, foram tiradas algumas larvas e feito o curativo com iodo. Aqui está mostrando a seta, ó. A setinha está apontando os ovos de mosca ali branquinhos, são ovos de mosca que iriam formar mais larvas. Esse umbigo estava bastante inflamado. Bom, ainda falando desse manejo preventivo na bovinocultura, a gente vai aqui para a medida sanitária preventiva, gente, uma das mais eficientes, que é a vacinação. Pode prevenir a ocorrência das doenças realizando a imunização dos animais com a vacinação. Então, ali estão algumas vacinas recomendadas de serem realizadas na bovinocultura, que é a febre aftosa, que é uma vacina que é obrigatória, né, determinada pelo Ministério da Agricultura, e o órgão de defesa sanitária, né, regional, local, no nosso caso aqui da Bahia é a ADAB, o nosso órgão de defesa sanitária animal. A brucelose, que é uma vacina recomendada para fazer para as bezerras, que deve ser feita, né, todas as bezerras fêmeas com idade entre 3 a 8 meses. As clostridioses, eu considero essa vacina aí obrigatória nos sistemas de criação, bovinocultura de leite ou bovinocultura de corte, porque essas bactériazinhas são chatas, causam muito prejuízo aí no sistema de produção. Então, todo criador tem que vacinar contra as clostridioses. E a raiva, que também é uma doença zoonose muito importante, que deve ser realizada a vacinação, principalmente nas regiões que são endêmicas ali com os animais silvestres, o morcego, principalmente o morcego hematófago. Antes de continuar falando aí das vacinas, né, eu queria fazer uma introdução aqui sobre a história da vacina. É uma história muito interessante. Esse ali na foto é Edward Jenner, ele é um médico inglês. Ele, desde de sua juventude, que ele tinha muito interesse na medicina, ele acompanhava um outro médico e tinha interesse em fazer medicina. Depois ele fez medicina, retornou para a sua cidade e foi estudar, gente, a varíola. Nessa época aí, no século XVIII, a varíola ela era uma doença que matava muitas pessoas, já estava matando cerca de 400 mil pessoas por ano, e era uma epidemia, né? Tipo a que a gente está vivendo agora. Enfim, ele foi estudar a varíola aí na sua região, e aí, nas suas observações, ele identificou que as pessoas que ordenhavam as vacas e que já tinham tido a varíola, né, o contato com os animais infectados com varíola, que tinham desenvolvido a varíola por contaminação nas vacas, não desenvolviam a varíola humana e não morriam, não tinham sinais graves e não morriam pela varíola humana. Então, diante dessa observação, o que foi que ele fez? Ele pegou
uma ordenhadora que estava com a varíola, né, que tinha sido contaminada da vaca, então estava com as pústulas na mão. Ele pegou, pus da mão dessa ordenhadora e inoculou em um menino. O menino, ele desenvolveu a varíola de forma branda e ficou curado. Depois, ele pegou material de uma pústula de uma pessoa que estava infectada com a varíola humana e inoculou nesse menino novamente. E o menino não desenvolveu a varíola humana. Então, ele provou que as pessoas que tinham a varíola animal, já tinham tido a varíola animal, estavam imunizadas para a varíola humana. Então, ele acabou fazendo outros experimentos de inoculações em outras pessoas e confirmou isso. Com o passar do tempo, constatou realmente a imunidade e foi desenvolvida a vacina e ele ficou reconhecido como o médico que descobriu o processo de imunização, né? O princípio da imunização da vacinação. Por meio na época que estava ocorrendo a varíola humana, a epidemia de varíola humana, em comparação com a varíola bovina, que é uma doença, gente, que é zoonose. A varíola humana tem 40 anos que foi erradicada em todo o mundo e a varíola bovina é uma doença que ainda ocorre, principalmente na criação de leite. Tem alguns relatos de transmissão da varíola bovina para humanos em Minas Gerais e outros estados também, mas Minas Gerais, por ser uma região com a maior criação leiteira, tem mais casos em Minas, mas ainda ocorrem, viu? A varíola bovina e transmissão para humanos, é uma zoonose. Então, gente, só que, concluindo a história da vacina, as vacinas estão entre as principais conquistas da humanidade. Então, a gente está vendo a importância que a vacina tem no momento que a gente está dependendo de uma vacina, né, para acessar essa pandemia. Mas, enfim, para os animais, a vacina é muito importante. Foram muitas pesquisas aí que levaram à descoberta das vacinas para essas doenças. A gente tem esse mecanismo aí na mão, né, para prevenir as doenças e muita gente não utiliza. Então, vamos vacinar os animais, vamos utilizar as vacinações para imunizar os animais e evitar a ocorrência de doenças nas propriedades. Como é que as vacinas, gente, funcionam? Aqui está mostrando de forma mais ilustrativa como a vacina funciona. Então, a gente aplica a vacina no animal, ela é uma forma muito enfraquecida, né, ou totalmente inativada do agente que causa a doença e é introduzida no organismo. Lá no organismo, a terceira imagem ali, lá no organismo, as defesas do organismo entram em ação para combater aquele agente, né, que foi introduzido e aí geram os anticorpos e a memória imunológica e fica ali adormecido no organismo. Se no futuro aquele animal, né, tiver contato com a doença, o micro-organismo adentrar o organismo do animal, os anticorpos específicos vão funcionar ali como verdadeiros escudos e vão evitar que a doença se manifeste no organismo do animal, porque os anticorpos vão combater essa doença e ela não vai se instalar no organismo ali do animal. E é assim que a vacina funciona. Então, gente, a imunização é o método mais eficaz para prevenir a ocorrência das doenças. Então, vamos utilizar as vacinações para imunizar nossos animais, certo? E aí, importante, para que a vacina ela desenvolva essa imunização, né, realmente ocorra a imunização, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, conservar corretamente a vacina. Como a gente falou, esses micro-organismozinhos que estão ali na vacina, seja vírus ou bactéria, alguns estão inativados, outros estão atenuados, então está vivo ali. É muito sensível, gente, esses micro-organismos. Se essa vacina não for conservada de forma correta, corre o risco de perder eficiência. Esse micro-organismo morre e a vacina não vai ter eficiência nenhuma. Porque precisaria ele estar ali, né, bem fraquinho, mas ele está vivo para que quando aplicado no animal, ele consiga desenvolver a produção dos anticorpos e a imunidade, certo? Se você mantém essa vacina conservada de forma incorreta, esses micro-organismos podem morrer. As vacinas devem ficar na geladeira,
ó, dentro, numa grade. As casas agropecuárias, né, que mantêm as vacinas, devem ter aí uma geladeira específica só para isso, para armazenamento de vacinas e medicamentos refrigerados, em que não tenham contato com outros produtos, porque não pode ficar abrindo a porta o tempo todo. Essa temperatura deve ser controlada aí entre 2 e 8 graus. Se houver variação diferente disso, corre o risco da vacina perder eficiência. Por isso que é importante comprar vacina de revendedores confiáveis, em que você sabe que essa vacina vai ser mantida conservada corretamente. Nunca coloque, gente, a vacina na porta da geladeira. E aí muito agricultor faz isso. Ó, não façam isso. Nem a vacina, nem outros medicamentos que têm recomendação, né, de serem mantidos refrigerados. A porta da geladeira sofre muita variação de temperatura. Quando você abre a geladeira, a porta tem logo o contato com o ar externo, com a temperatura mais alta, a temperatura está mais quente. Então, ó, vai fazer o quê? Vai ter uma variação de temperatura ali na vacina e pode levar a essa ineficiência da vacina. Então, não deixe na porta da geladeira, porque a vacina vai perder o efeito e não vai imunizar os animais, que é o que se espera. E você ainda vai ficar com a falsa sensação de que você comprou uma vacina, imunizou seus animais e depois os animais adoecem. Às vezes é por isso. Para realizar a vacinação, é importante realizar a asepsia. A pele do animal, gente, é muito suja. O animal está aí ao ar livre, deitando, né, no chão, tendo contato com fezes, com sujeira. A pele do animal possui uma quantidade grande de bactérias sujas ali. E bactérias que podem causar doenças, inclusive, estão ali na pele. Uma vez que a gente vai aplicar um medicamento, a gente vai perfurar essa pele. Se a gente não fizer a limpeza, a gente vai estar levando a sujeira para dentro. A depender do tipo de bactéria, pode desencadear reações locais, né? Inflamação, edema e abscesso. Então, a limpeza no local de aplicação da vacina é muito importante para você não levar a bactéria junto com a vacina e formar depois um abscesso na reação ali, né, no local da vacinação. Essa limpeza deve ser feita com um algodão, álcool 70 ou álcool iodado. A gente potencializa o álcool 70 e transforma em álcool iodado porque fica mais potente para a limpeza ali dessas bactérias, né? Com a pele do animal está muito suja. Então a gente potencializa o álcool 70. Por que utilizar o álcool 70 específico? Ele, nessa diluição de 70 partes de álcool para 30 de água, é a diluição ideal para penetrar na parede da bactéria e eliminar. Então, o único álcool que realiza a asepsia, elimina a bactéria, é o álcool 70. Se você utilizar o álcool 96, o álcool 46, ele não tem essa função de matar a bactéria. Ele tem outras funções, o 96 é um álcool quase que absoluto, ele é fixador, ele tem outras funções, mas ele não elimina a bactéria. Para fazer limpeza e desinfecção da pele, né, asepsia, é com álcool 70. E aí, na agropecuária, a gente orienta a fazer o álcool iodado, colocar um pouquinho de iodo, apenas para atingir o álcool 70, como vocês podem observar na imagem, e aí potencializa esse álcool para melhor limpeza aí da pele dos animais, antes de aplicar as vacinas e outros medicamentos, antibióticos. E aí vamos à vacinação. Na realização da vacinação, gente, é importante que sejam empregadas duas práticas de vacinação. Quais são essas? O manejo dos animais. Então, no processo de vacinação, os animais devem ser conduzidos, gente, de forma tranquila, de forma em que se evite provocar muito estresse a esses animais. A gente escolhe para fazer as vacinações nos horários mais frescos do dia, ou logo pela manhã ou final da tarde. Então, se você vai manejar os animais, e os animais se estressam muito, porque são animais que não têm costume de ir para tronco, né, de serem colocados em curral, são criados aí mais extensivamente, deixe os animais descansarem no curral e no dia seguinte realiza a vacinação. Não se deve realizar a vacinação, gente, se os animais estiverem muito estressados. Um animal estressado, muito estressado, ele vai eliminar ali muita toxina no organismo dele, que quando você aplicar a vacinação, essa vacinação não vai desencadear o processo aí de imunidade dele.
Não é recomendado vacinar também, gente, os animais debilitados. Então, animal que está muito magro, passando por processo aí de alta infestação parasitária, ou passando por algum processo aí de doença, esse animal não deve ser vacinado. É um animal que deve ser tratado, a depender do que estiver ocorrendo, e quando esse animal estiver recuperado, aí sim ele pode ser vacinado. Mas nunca vacinar animal doente, animal debilitado e animal com alto grau de estresse. Também não é recomendado vacinar. A gente já falou lá da importância de conservar a vacina de forma adequada, né? Colocando na geladeira e mantendo na temperatura entre 2 e 8 graus, sem haver muita variação de temperatura, evitar que isso ocorra. E quando vai se realizar a vacinação, essa vacina deve ser mantida ainda refrigerada até o momento da aplicação. Então, quando a gente vai para o curral, a gente leva o isopor com gelo e a vacina. A depender da quantidade de animais que for vacinar e o processo que for feito, se for utilizar a seringa, o recomendado é colocar a seringa dentro do gelo, porque se você fica com essa seringa fora, a quantidade do medicamento, da vacina que você pega é maior, então ela vai entrar em temperatura natural e pode perder sua eficácia ali dentro da seringa. E a depender do processo do manejo da vacinação, pode demorar e ocorrer essa perda da eficiência. Então, recomenda manter a pistola dentro do gelo. Quando você utiliza seringas pequenas, normais, aí não precisa estar mantendo no gelo, você pega ali 2, 3 doses e já aplica logo na sequência, né? Esse manejo maior é quando você utiliza a pistola, que é uma quantidade maior do medicamento. Mantém refrigerada até a hora da vacinação. Outro processo importante, gente, outro manejo importante, é utilizar as agulhas limpas e esterilizadas. A seringa também deve estar esterilizada, né? Se utiliza as descartáveis, elas já vêm esterilizadas. Se você possui essa pistola em casa, deve ser feita a esterilização, então ferver e manter, guardar limpa para a vacinação, para na hora da vacinação não estar suja, contaminada. O material, gente, ter cuidado também com a contaminação, porque quando a gente não realiza a asepsia e utiliza esse material que não está esterilizado, não está limpo, favorece a contaminação no local ali, provocar reação vacinal e formação de abscesso. Isso aí leva a prejuízos, né, quando há abate dos animais, quando a presença dos abscessos, né, prejuízo aí no couro, e isso é muito sério. O Brasil ele é exportador de carne, então esses abscessos aí na carne gerou até embargo de comercialização. Durante a vacinação, gente, é recomendado trocar agulha a cada grupo de 10 animais. Isso para evitar contaminação. Então, vacina 10 animais, troca essa agulha. Se for uma quantidade maior de animais, esteriliza no curral, pode fazer um fogo, água fervente, esteriliza as agulhas para reutilizar. Quem utiliza as agulhas de aço inox, né? As agulhas descartáveis, utiliza até 10 animais, troca a agulha e utiliza a outra, para evitar contaminação. Nesse processo de vacinação também, a gente sempre escolhe vacinar as categorias mais jovens primeiro e depois os animais mais velhos. Porque os animais mais jovens são mais susceptíveis a doenças e os animais mais velhos, eles já passaram por processos aí de doenças, teve mais chance, né, de passar por processo de doença e de estarem contaminados aí com alguma doença e de repente transmitir para os mais jovens. Então a ordem de vacinação é sempre dos mais jovens para os animais mais velhos. E a utilização da agulha? É importante utilizar uma agulha adequada, o calibre da agulha, né? Tamanho e calibre de acordo ali a categoria animal. Então os animais mais jovens têm a pele mais fina. Você pode utilizar agulhas de um calibre mais fino, a 10 por 10, 10 por 15. Os animais mais velhos, animais adultos, tendem a ter a pele mais grossa. Aí talvez exija uma agulha de um calibre mais grosso e uma agulha de repente maior para penetrar ali a pele. Aí você escolhe essas agulhas de acordo com a categoria animal e também a via de aplicação. A aplicação subcutânea, além da circulada em vermelho, as agulhas menores, que são utilizadas para aplicação subcutânea, as vacinas são aplicadas geralmente por via subcutânea. Ali nós temos também as agulhas descartáveis, a agulha 30 por 8, essa verdinha, e a agulha rosa ali, que é a 40 por 12, que são utilizadas para
aplicação também, tanto subcutânea quanto intramuscular. E a geassa inox, a gente acha esses tamanhos menores já destinados à aplicação subcutânea, que facilita. Aqui está o local de aplicação à via, né? Como eu falei, as vacinas preferencialmente são aplicadas por via subcutânea. Então, ali nós temos como via de aplicação subcutânea, na região ali a região pré-escapular, que é na frente da paleta, da escápula. Que muita gente chama de paleta, né? Na frente ou atrás ali da paleta. São as regiões em que a gente aplica as vacinas e outros medicamentos por via subcutânea. Então, ali você puxa uma prega, são regiões em que favorece a pele, é mais maleável, então favorece a formação da prega e a gente aplica geralmente as vacinas naquela região. E aí vamos às vacinas. As doenças em que são recomendadas fazer a vacinação na bovinocultura, né? A febre aftosa é a primeira delas, que tem como vacinação, tem a vacinação obrigatória, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e o nosso órgão de defesa estadual, que é a ADAB, que é quem fiscaliza essa vacinação. Tem o Programa Nacional para a Erradicação da Febre Aftosa, que é o PENEFA. Quem quiser, né, tiver curiosidade, quiser acessar no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você baixa o PDF, esses programas aí de prevenção e erradicação das doenças. Então, todas que eu vou falar aqui tem os programas que norteiam essas medidas aí para erradicação. A febre aftosa, gente, o Brasil, o status da doença no Brasil aqui, nós somos zona livre de febre aftosa com vacinação. A vacina é obrigatória no Brasil, porém, exceto em alguns estados. Alguns estados atingiram o status de zona livre sem vacinação. O primeiro deles é Santa Catarina. Santa Catarina é zona livre sem a vacinação desde 2007. Então, foi aí o primeiro estado a atingir esse status de zona livre sem vacinação. E, mais recentemente, está em processo aí de obtenção do título, né, de zona livre sem vacinação os estados do Acre, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Rondônia. Esses estados não estão vacinando e estão aí em processo de obtenção desse status aí de zona livre sem a vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE. Aqui nós temos uma tabela aqui em PDF do Ministério da Agricultura, do MAPA, mostrando o calendário de vacinação da febre aftosa para esse ano de 2020. Todos os estados brasileiros, para cada estado brasileiro, gente, existe aí um calendário de vacinação diferente, né? Há estados que possuem duas campanhas, a vacinação de todos os animais e de animais até 24 meses. Há estados que possuem um calendário de vacinação que é vacinação anual de todos os animais em um período só. É o caso ali, ó. O primeiro estado que vocês estão vendo ali é o Acre, é um estado que não está vacinando. Agora em 2020 o Acre não realizou vacinação para febre aftosa. O segundo ali, Alagoas, a gente vê ali o quadradinho verde no mês de junho. O quadradinho verde significa que no mês de junho haverá vacinação de todos os animais. E no mês de novembro, que é o quadradinho laranja ali, haverá vacinação, uma nova campanha de vacinação apenas para os animais jovens até 24 meses. E o próximo estado ali que a gente está vendo, que é o Amapá, já possui um calendário diferenciado. Aquele número 3 ali cinza significa que nos meses de setembro, outubro e novembro haverá vacinação de todo o rebanho. Então, diferencia dos outros. E aí, seguimos os demais com 3 meses para realizar a vacinação de todos os animais, em alguns lugares só 2 meses, 1 mês só, e a depender, né, vacinação de todo o rebanho ou vacinação só até 24 meses, cada estado vai seguir um calendário de acordo com o seu órgão estadual. Como eu falei, gente, a febre aftosa é uma vacina muito importante, deve ser feita. Muitos agricultores, eu já ouvi relatos de agricultores falando que não faziam a vacina, comprava. É uma vacina de declaração obrigatória, porém não fazia vacinação porque a vacinação dava o caroço. Aquele abscessozinho lá que forma após a vacinação. A vacina, gente, ela possui características, é uma vacina oleosa e algumas características da vacina ocorre reação vacinal em alguns animais formando o caroço.
Porém, é uma reação vacinal de um caroço pequeno. O que muitas vezes ocorre é a formação de abscesso porque não são empregadas essas boas práticas de vacinação. Os animais são vacinados de forma que não realizam asepsia no local, leva a bactéria ali para dentro junto com a vacina e desenvolve o abscesso. Muitas vezes esse abscesso exacerbado se dá por conta de uma vacinação incorreta. Eu já presenciei vacinação de febre aftosa com os animais na seringa, então os animais ficam apertados, é um animal defecando na cara do outro, e eu já vi chegar o vacinador vir com a pistola e vacinar em cima das fezes. Então bater a pistola na região do pescoço ali que estava suja de fezes, por cima das fezes e vacinar. Então as fezes estão cheias de bactérias, levou essa bactéria junto com a vacina. O que vai acontecer? Um abscesso. E aí a gente traz ali, isso aí foi reportagem, tem na internet, quem quiser pesquisar, que em 2007 os Estados Unidos embargou a carne brasileira, a exportação da carne brasileira in natura, em razão da detecção de abscessos, com acúmulo de pus, o abscesso que é o acúmulo de pus na carne. A pressão do mercado, principalmente por conta da exportação e tudo mais, de haver uma modificação da vacina para diminuir essa reação vacinal. Isso foi feito, a vacina passou esse ano já para 2 ml, ela foi reduzida de 5 para 2 ml, e a composição da vacina também, de forma a melhorar essa vacina para que diminua essa reação vacinal. Mas, como eu chamo a atenção que muitas das vezes a reação vacinal é exacerbada com a formação do abscesso, é por conta do não emprego de boas práticas na vacinação. Não realizar a asepsia, vacinar os animais de forma incorreta. Outra doença importante que deve ser realizada a vacinação, a brucelose. Tem um programa também, o Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Vocês podem baixar isso aí do Ministério da Agricultura se tiver curiosidade. A brucelose é uma zoonose, então é uma doença de importância para a saúde pública, porque ela pode ser transmitida ao homem pelo leite cru ou derivados do leite cru, produzidos cru, contato também direto com durante, principalmente durante auxílio ao parto, restos placentários, tudo ali está contaminado com a bactéria. É uma doença causada por uma bactéria, a brucela, e tem que ser feita a vacinação. A vacinação da brucelose é feita apenas para bezerras com idade entre 3 e 8 meses. As bezerras são vacinadas antes de entrarem na reprodução. Essa é uma doença, gente, que causa prejuízos também nos sistemas de produção por conta de abortamentos. A brucelose causa aborto, queda de produção, de leite, e é uma zoonose. Então, é feito aí o Programa Nacional de Controle e Erradicação, tem orientado, principalmente os rebanhos de leite, tem que vacinar, tem que fazer sorologia para acompanhar se está ocorrendo a doença ou não. Ao adquirir vacas de outras propriedades e de outros estados, solicitar o teste com a sorologia negativa para brucelose e tuberculose para que essa doença seja erradicada, certo? Vamos fazer a vacinação e também ter cuidado quando comprar vacas de fora. Solicitar a testagem negativa. Aqui está mostrando a vacinação. Antes quando a gente vacina as bezerras, elas são marcadas do lado esquerdo da face, da cara, com um ferro. Antes era o V e o número, o último algarismo do ano. E aí, a partir de 2017, mudou apenas para o último algarismo do nome e retirou o V do ferro. A DAB fez essa alteração. A foto ali, a primeira está um V6, quando estava vacinando ela com V, e a outra ali com 7. Essas aí são bezerras que eu estou vacinando. A vacina da brucelose é uma vacina muito delicada. Ela é uma vacina viva, então é aquela vacina que ela tem as bactérias lá atenuadas, vivas, atenuadas, que elas, se a gente tiver contaminação humana, pode desenvolver a doença. Então é um risco para quem aplica de ser contaminado. Por isso, é uma vacina que deve ser feita apenas sob supervisão do médico veterinário por agentes vacinadores treinados, para não correr risco de contaminação do homem. Essas aí são bezerras que eu estou vacinando, eu faço a vacinação contra a brucelose. A vacina deve ser feita, como eu já falei, para as bezerras com idade entre 3 a 8 meses, não são vacinados machos.
apenas as fêmeas. E a vacina que a gente utiliza é a amostra B19 da brucela abortus. Ali são bezerras sendo vacinadas a campo, com cuidado. A gente tem todo um cuidado de paramentação, utilizar óculos, luva, toda uma proteção para que essa vacina, para que não haja contaminação. A contaminação ao vacinar se dá inclusive pelos aerosóis que a vacina pode liberar no ar. Então tem um treinamento específico e há todo um cuidado para quem for realizar essa vacinação, porque tem risco grande aí de contaminação do agente vacinador. E aí vamos a mais uma doença que ocorre na bovinocultura e que é importante vacinar. É a raiva, gente. A raiva também é uma zoonose, é uma doença que acomete os animais e pode ser transmitida para nós humanas. Então, é uma doença para o humano, é uma doença horrível, não tem tratamento, é uma doença pavorosa. Tem um programa de controle da raiva dos herbívoros, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. O que se recomenda é fazer a vacinação dos bovinos, é recomendado fazer. Os animais são vacinados a partir de 4 meses de idade, ou a critério do médico veterinário, vai depender se na região está ocorrendo a doença, se ocorreu algum caso. Os animais nunca vacinados, que é a primeira vacinação, primo vacinação, o ideal é fazer uma dose e repetir com a dose de reforço com 30 dias e repetir a vacina anualmente. Então, a vacina pode ser feita via intramuscular ou subcutânea, depende do fabricante, mas a maioria das vacinas, preferencialmente, tem indicação para ser feita subcutânea, que é no espaço entre a pele e o músculo, que nós mostramos lá as regiões pré-escapular, antes da escápula, que é onde é feita. A indicação da vacina da raiva é ser feita para os herbívoros, então nos animais de produção a gente faz aí para os caprinos, ovinos, bovinos e também para os equídeos. E quando ocorrem focos da doença, aí torna-se obrigatório fazer a vacinação de todos os animais daquela região ali. E aí, para finalizar as vacinações, as clostridioses, gente. Essa daí é uma vacinação que deve ser realizada para todos que criam animais. Todo o sistema de produção deve vacinar contra as clostridioses. São doenças de origem bacteriana, são vários tipos de clostrídeos que causam doenças diferentes e causam sérios prejuízos aí para o sistema de produção. E por que fazer a vacinação, gente? Porque essas bactérias, elas estão presentes aí no ambiente, são disseminadas no ambiente e dificilmente elas serão eliminadas. Então, se convive com as clostridioses e o que se tem que fazer é prevenir os animais da ocorrência da doença. E aí o que se tem é que prevenir a ocorrência da doença vacinando os animais, porque a gente não vai conseguir eliminar essas bactérias aí do ambiente. A vacinação é indicada para fazer para os bezerros a partir de 4 meses de idade, mas pode ser alterada, mas geralmente se faz com uns 4 meses. Faz uma dose, a primeira dose, repete a dose e reforço aí com 21 a 30 dias. E revacinar anualmente. Detalhe, não espere a vacina passar de um ano para refazer. Mantenha os animais imunizados antes da vacina vencer. Então, com 9 meses, 10 meses, 11 meses, já pode fazer. Não espere chegar aos 12 ou passar dos 12 para você refazer a vacinação, não. Porque ela já vai estar perdendo esse efeito aí de imunidade e aí pode ser que os animais sejam contaminados e venham a desenvolver algumas das doenças que as clostridioses causam. E aqui a gente tem alguns exemplos. Como eu falei, são várias bactérias diferentes aí e que elas causam aí doenças diferentes. Então, causam o botulismo, o tétano, manqueira, carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, edema maligno, morte súbita, que muitas vezes os animais não apresentam sintomas clínicos nenhum, cai e morre aquele animal bonito, gordo, morreu, e aí a culpa fica muitas vezes nas cobras, quando aparece isso na propriedade animal. Que não estava doente morrer, a culpa fica na cobra, mas pode ser clostridiose, viu? Causa também aí a doença do rim pomposo, superalimentação, ou doença da superalimentação, enfim. São várias doenças e que causam sérios prejuízos aí no sistema de produção. Acomete os bovinos, os caprinos, os ovinos, acomete os suínos. Então, é uma doença importante aí, são doenças importantes de serem prevenidas com vacinação, gente. Eu falo que vacinação contra a clostridiose é obrigatória. Aí muito agricultor reconhece essa vacina quando a gente fala que é a vacina do 7 mal, 8 mal, o pessoal chama assim,
Então, são vacinas disponíveis aí no mercado contra as clostridioses e o custo é muito, muito barato relacionado aí ao benefício. Tem outras doenças aí que são preveníveis com vacinação, que são importantes para o sistema de produção e que devem ser feitas se estiver ocorrendo aí na propriedade ou na região. Isso aí vai depender, né, de cada propriedade a realizar ou não. Que é a vacina contra a leptospirose, contra a rinotraqueite infecciosa bovina, ou IBR, e contra a DBV, que é a diarreia viral bovina. E causam prejuízo, gente, principalmente aí, ó, no sistema aí, desencadeia problemas reprodutivos. Então, tanto aí na bovinocultura de leite quanto de corte, isso traz prejuízos, porque leva a abortamentos, infertilidade e outros problemas aí reprodutivos. Então, além dos reprodutivos, causam também outros sintomas, viu, nos animais quando são cometidos. Mas os principais prejuízos se dão principalmente aí por conta desses distúrbios na reprodução. Então, são doenças que, se estiverem ocorrendo na propriedade, se recomenda fazer a vacinação. A leptospirose bacteriana, a IBR e a DBV é viral. Para finalizar, só para fechar aqui, os agricultores que criam caprinos e ovinos, a vacinação, gente, de caprino e ovino não tem nenhuma vacinação assim que seja obrigatória. Existe um programa aí de sanidade, né, dos caprinos e ovinos, do Ministério da Agricultura. Alguém tiver interesse também em pesquisar, pode ir no site do Ministério e baixar. A prática de vacinação na ovina e caprinocultura é obrigatória. Porém, se estiver ocorrendo aí algumas doenças nas propriedades, né, ou na região, se recomenda vacinar. Quais são elas aí? A raiva se recomenda vacinar se estiver ocorrendo foco aí na propriedade, de repente, né? Ou que tenha aí grande quantidade aí dos morcegos hematófagos, né, que é um dos principais transmissores aí dos herbívoros, a raiva dos herbívoros. As clostridioses, essa daí eu falo que é obrigatória. Quem tem caprino ovino tem que vacinar contra as clostridioses. Eu tenho ela como doença ou como vacina obrigatória a ser feita. Então, clostridioses. Aí as outras, a leptospirose, se estiver ocorrendo aí, né, é a doença que causa esses problemas reprodutivos, pode ser feita. Estigma contagioso é uma doença viral em que causa, o pessoal chama de boqueira, que é aqueles ferimentos na boca do animal. E a linfadenite caseosa, é uma doença causada por uma bactéria, o Corynebacterium pseudotuberculosis, que é conhecida como mal do caroço. Então, já existe vacina contra, né, para a linfadenite caseosa, a depender da propriedade aí que queira imunizar os animais também, é uma opção aí de realizar a vacinação. Certo? E a vacinação dos caprinos pode ser realizada, os cuidados que se tem que ter é o mesmo dos bovinos, né? Então, utilizar as agulhas de calibre adequado, verificar, certificar a via correta, né? Se a via, geralmente é via subcutânea, mas tem via intramuscular, pode ser também algumas. Realizar a sepsia é muito importante, realizar a limpeza para não permitir a penetração de bactérias. O local de aplicação também é o mesmo, é ali na região ali da pré-escapular, né? Antes ali da escápula, da paleta e atrás. Puxa a preguinha. A pele dos caprinos e ovinos, gente, já são uma pele bem mais fina que a do bovino. E eu já vi que teve gente fazer a vacinação e perfurar, puxar a prega e perfurar de um lado a outro. E a vacina cair fora. Então, tem esse cuidado de quando for mais a prega, ali está mostrando, ou você coloca a agulha de cima para baixo, e daí você solta a prega e verifica que a agulha está no espaço subcutâneo para você realizar essa vacinação. Então, a técnica de aplicação correta ali está mostrando que a agulha é inserida ali de cima para baixo na prega, porque já presenciei casos de pessoas furar e sair do outro lado e aplicar a vacina, jogar fora, né? As clostridioses, como eu falei, eu tenho como vacina que deve ser obrigatória para ovino e caprino também. E aí, diferente dos bovinos, nos ovinos e caprinos, pode ser realizada nos borregos a partir de 30 dias de idade. A melhor fase é após a desmama, para realizar a vacinação, mas pode ser feita a partir dos 30 dias, principalmente se estiver ocorrendo casos, né, na propriedade. É a mesma coisa, aplica a primeira dose e com 30 dias, 21 a 30 dias, aplica a dose de reforço. Revacina anualmente. Tem indicação também de vacinar as ovelhas 30 dias antes do parto, quando elas estão aí no terço final de gestação. Passa aí parte, né, para passar parte da imunidade para os borreguinhos e cabritinhos. E como considerações finais, chegando no final,
A minha mensagem é que vocês empreguem essas medidas, gente, de manejo sanitário preventivo para manter os seus animais saudáveis e assim produzir alimento de qualidade, alimento saudável, né? Destinado ao consumo humano, porque ao cuidar da saúde dos animais, a gente também está cuidando da saúde, da nossa saúde e da saúde daqueles que a gente ama. Então, vamos imunizar os animais, prevenir a ocorrência de doenças, a gente criar animais mais saudáveis e alimentos aí de qualidade destinado ao consumo humano. E sem contar, quando a gente previne a doença nos animais, a gente está prevenindo que essas doenças que são zoonoses não sejam transmitidas também para nós. Então, cuidamos também da nossa saúde. Obrigada. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.